e compartilhar. Eu acredito que vocês vão ter que primeiro que vir aqui no AVA, né? Vamos lá, eu não sei te dizer também, tá? Mas vamos lá. A minha percepção é que seja assim. Você vai ter que entrar na disciplina, vai estar aqui as suas disciplinas do AVA, as interativas, né? Então você vai identificar aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui, deixa eu ver se está indo o zoom. Não tá, peraí. Deixa eu colocar um zoom aqui para ficar melhor. Então, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Disciplina interativa. Gestão de projetos. Você vai acessar a disciplina. Se você tiver outra disciplina interativa, então fica atento aí na data, né, da aula dela, mas você vai ter que acessar a disciplina. E aí aqui você, né, provavelmente deve ter aqui a elaboração da prova, enfim, provavelmente eu acredito, não sei se é que vai ser aqui, tá? Mas aqui, ó, aqui aparecem algumas informações, mas é porque eu sou professora, então tem o roteiro de estudos, ok, que é uma lista de exercícios, mas aqui, ó, tem um gabarito da prova que para mim só vai ser liberado dia 12, né? Então, como a prova vai até o dia 10, aí eles devem fazer as correções e aí libera ali para que, não sei se eu vou corrigir, eu não sei. Eu acredito que não. De qualquer forma, eu vou estar aqui na data da prova, tá? No horário aí normal da aula de vocês. Se tiverem alguma dúvida, que eu acho que não vai ter, acho que vai ser tranquilo, cara. Deve aparecer no AVA aí para você fazer a prova tranquilo. E que dia que vai ser, professor? Dia 8. Segunda-feira que vem. Entendi. Tá? Professor, Mas aí depois das provas, corrigido, feito o exame e tudo, vai encerrar o semestre normal? Vai ter as férias ou a gente vai continuar tendo aula em julho? Tem alguns detalhes, tá? Que algumas coisas que eu não tenho muita informação. O que eu sei é o seguinte: essa semana aqui, ó, 15 a 19, são provas presenciais, né? Que aí você tem a disciplina presencial. De 4 a 10 também é prova. Dia 25 é para quem perdeu alguma prova. E dia 30 é exame. Ô, Então, professor, mas então não vai ser online? deixa eu só responder aqui. Aí, o que acontece? Dia 30, teoricamente, né, é o último dia letivo, né? Dia 22, 23, 24, não tem aula, né, teoricamente. Porque a prova acaba aqui dia 19, quem não perdeu prova, já teoricamente já... Agora, aí volta ao normal só depois das férias, né? Acredito que seja dessa maneira aí. Ô, professor, Fica aí, Bruno. professor, deixa eu dar uma dica. Dia 20, dia 20, como é que eu vou ter, como vai ser a previsão da abertura da faculdade? Será que será que eu vou terminar mesmo esse ano? Ou eu vou continuar vindo para a faculdade mesmo? Então, Bruno, seguinte, cara, vamos aguardar, tá? Não tenho nenhuma informação sobre data de retorno. Para continuar, vai continuar normal, tá? A aula continua normal. A aula continua normal, do jeito que nós estamos fazendo aqui, a prova, né, que vocês vão ter aí online. Agora, até quando? A gente vai ter que aguardar, não tem informação. Professor, mais uma dica. De acordo com a prova, a prova é interativa mesmo? Isso, acabei de falar aqui, ó. Então, começa dia 4, vai até o dia 10, as provas interativas. E vai ser aonde? No AVA? Isso, vai estar no AVA. Vai ser aonde, quer dizer? No AVA. Ah, tá, beleza. Tá? Tá bom, beleza. As provas de vocês. E a nossa provavelmente é dia 8, tá? Aí libera para vocês dia 8. Então, Okay? professor,
Pode falar. Então todas vão ser no AVA? Isso, todas as provas vão ser no AVA. Igual foi do Entendi. do bimestre passado, Uhum, tá? Então, só no nosso caso aí não entendi. vai ser eu, só que aí não vai ser eu quem vai postar. Então, deve abrir aqui, ó, eu não sei, fiquem atentos aí, deve aparecer aí alguma coisa aí para vocês fazerem prova dentro da disciplina, tá? No bimestre passado, vocês vão lembrar, eu postei numa unidade aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a avaliação aqui, ó. Fui eu quem fiz a prova, eu que postei o link, etc. Agora não, tá? Agora vocês vão ter que acompanhar aí. Eu vou estar online no dia da prova, que é dia 8, né? Provavelmente. E então é isso, certo? E até lá, espero que vocês mandem aí os projetos, para quem não mandou o projeto integrado, etc., da, da nossa disciplina. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se a prova interativa vai ser no AVA, ele vai ser aonde? Qual disciplina? Dentro da disciplina que você tem, se a prova é interativa, você vai ter que acessar a disciplina. Tá, beleza, então. Entendeu? Entendeu? Muito bom. Eu mostrei aqui, ó. Você tem essas disciplinas, certo? Essas daqui são interativas, ó. Então, de acordo com a data que você tem a aula, você vai acessar a disciplina interativa do dia 4 até o dia 10, aí você tem a prova. Agora, se for a MP, a MI, aí a prova é dia 15. Começa dia 15 e vai até o dia 19. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula, então. Já deu tempo aí, acho que já... O tempo do pessoal chegando aí também. Isso é um recado aí, né? Depois eu retomo o recado da data da prova, junto com outra informação, já que nós não tivemos aula segunda-feira passada, né? Não tivemos aula aí. Peguei longo aqui. Então, vamos lá. Cadê aqui? Gestão de projeto de software. Bom, o que nós precisaríamos ver, que nós não vimos, né? Por conta do feriado aí, estávamos aí falando sobre qualidade de software, ok? Vimos, ou não, melhoria de processos. Vimos melhoria de processo, nós ficamos aí de fazer as questões, né? Dessas sessões aqui, e partes interessadas e o próprio encerramento, que dá tempo da gente fazer hoje. A gente toma um pouquinho mais de tempo do projeto, ok? O projeto não tem muito detalhe aí para a gente comentar, a gente vai para o finalmente aí, só as questões práticas que a gente já viu na própria disciplina. Então, acredito que dê tempo, né, tranquilo, para a gente resolver esses dois tópicos aí, para que a gente possa encerrar aqui nosso conteúdo, tá? Então é isso. Vamos lá. Para o número 209. 209. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo, ó. A gente viu sobre o exemplo da latência de ligações, etc. Foi na aula passada. Retrasada, né? Aula passada, mas segunda-feira é retrasada. Partes interessadas. Então, aqui a gente vai observar que durante o percurso desse nosso conteúdo, ele aponta, né, que foi apresentado aqui o nosso amigo Roberto, que é proprietário das cantinas, ou de uma cantina aí, que solicitou, né, um trabalho e que ao longo da etapa de um projeto, né, tem a preocupação de atender, né, o anseio dessas pessoas, e aí
as técnicas que vão auxiliando o desenvolvimento para o desenvolvimento desse planejamento, né, desse software, né, foram expostas aí, e agora a gente tem que observar que ele trouxe aqui para nós, né, até ele dá uma sugestão de utilizar o Excel, né, aqui é o exemplo que ele já vem dando aí da cantina, né, mas aí ele sugere que a gente faça aí no Excel, por exemplo, a identificação das partes interessadas, para que a gente possa relacionar as consequências, ou então o que foi aí de positivo e negativo no desenvolvimento desse software, né? E caso tenha necessidade de identificá-lo, né? Bom, mas vamos acompanhar aqui a leitura a partir do não pode faltar, que eu acho que é onde ele vai diretamente para o assunto, que, segundo o PMBOK, uma parte interessada, aí que é o ponto importante, né? Pode ser definida como um indivíduo, grupo ou organização, que pode ser afetado por uma decisão do projeto, ou ainda afetar de alguma forma o projeto negativa ou positivamente. Bom, eu já dei algumas dicas para vocês, né, durante o desenvolvimento da nossa disciplina, do que tem o sponsor, né, que ele aponta aqui no começo, que é, no caso, o nosso amigo aqui, o Cláudio, né? Esqueci o nome dele já. Professor, Mas o dono... pode falar. o Denis está pedindo para o senhor aceitar ele, para ele entrar na aula. Então, não tem ninguém aqui pedindo para aceitar, ó. Eita. Parece aqui, tá? Aí, geralmente, ó, deixa eu ver se ele já não está aqui. Aparece um toque aqui no som, né? Aí eu venho e libero. Agora, se ele não está conseguindo, pede para ele fechar e abrir de novo, sei lá o que ele está usando. Mas me avisa, caso esteja na espera, às vezes eu não ouço, né? Mas enfim, de qualquer forma, não tem ninguém agora não, tá? Beleza. Valeu, obrigado. Que as partes interessadas, né? Que seria o stakeholder, oh meu Deus, stakeholders, né? O sponsor seria o próprio financiador, né? Ou seja, a pessoa que está patrocinando. E aí ele traz aqui, ó, dentro de um projeto, né? Uma apresentação da relação das partes interessadas. Aí é um outro assunto, tá? Que aí nós temos aqui, sei lá, dentro, né? Situando aqui, ó, o próprio patrocinador. Lógico que ele tem interesse no projeto, né? Que faz o financiamento, gerentes do projeto e outros colaboradores. E aí tem outras pessoas também, como clientes, usuários, parceiros, enfim, fornecedores, gerente de portfólio, e aí tem uma gama de pessoas envolvidas aí. Esse aqui é um básico, né? Seguindo como eu estava lendo aqui, o próprio PMBOK sugere aí que são pessoas, grupos ou organização que pode afetar aí por alguma decisão, diretamente ou indiretamente, positivamente ou negativamente, de acordo com essas partes interessadas. Então, é necessário que o gerente do projeto tenha governança nas partes interessadas, servindo também como papel de intermediador entre o patrocinador e a equipe de desenvolvimento. Então, por isso, cada parte interessada, ela vai ser aí definida como patrocinador. Então, é quem manda os recursos, né? Enfim, é que você tem aí a dependência, né? Podendo ser o porta-voz entre o alto escalão da organização e o gerente do projeto. Por exemplo, também chega a ser uma pessoa intermediária. Pode acontecer. Cliente e usuário, logicamente, são as pessoas que vão utilizar o produto ou serviço que foi desenvolvido. De fato, aí eles também vão ter que ter uma questão de qualidade na questão das funcionalidades do software, por exemplo. Então, tem algumas denominações. Os vendedores são fornecedores, vendedores ou empresas terceirizadas que prestam algum tipo de serviço relevante ao desenvolvimento.
parceiros de negócios, que são empresas que têm algum tipo de relacionamento também comercial, por exemplo, manutenção, instalação, enfim. Grupos organizacionais, que aí você tem a parte interna, por exemplo, marketing, venda, RH, departamento jurídico, e todos os grupos internos que fornecem apoio à equipe engajada, né? Porque você precisa também, né? Não é só o desenvolvimento, né? Que vai... o grupo ele tem uma equipe, né? Não só o que atua diretamente, mas o que dá um suporte, tem o RH, por exemplo, enfim. Gerentes funcionais, que são responsáveis pela área de trabalho contínuo. Então, aí é fundamental, durante o projeto, o gerente funcional. E outras partes que aí a gente entende que são aí, por exemplo, instituições financeiras, gestores públicos, né? Especialistas, né, que possam contribuir com o projeto no desenvolvimento do software. Então, essas características, elas são muito amplas, né? Então, a gente vai ver nas questões aí adiante, a preocupação é como extrair isso, né, para uma avaliação, né? Aonde que vai surgir aí as perguntas, né? Aonde que a gente vai conseguir mediar isso daqui, diante dessa colocação de quem são os principais, né? Eu diria aí, as partes principais, né? Interessadas no projeto. Então, nós temos o patrocinador, o cliente, o usuário, eu, o vendedor, parceiro de negócios, grupos organizacionais, gerentes funcionais, outras partes interessadas, que tem uma abrangência um pouco maior. Então, outra dica é, para identificar quais, né, ou que partes interessadas podem ter diversos tipos de responsabilidade, ou alguma autoridade sobre o projeto, né, não necessariamente de decisões de mudança. Então, o gerente, que é o de projetos, ele está aí, no caso, ele é, né, quem estabelece isso daí, ele vai ter aí que ter uma interação, não, né, ele vai ter uma interação aí, de acordo com o PMBOK, que é a definição de processo para identificar as partes interessadas de um projeto, no caso é contínuo, porém, a maioria dos projetos patrocinadores são mais facilmente identificados, assim como os cargos de direção e de gerência, de acordo com... Porque quando você elaborou lá no teu projeto integrado, por exemplo, a estrutura analítica, que foi uma maneira prática também da gente fazer isso, mal prática, vamos falar assim, você teve a identificação de cada processo, né, de cada etapa que é necessário para desenvolver o teu projeto. Então, ali fica um pouco mais fácil, que é mais prático, para a gente entender que cada atividade daquela, né, é uma função, vamos chamar assim, um processo, está relacionada a um profissional, né? Então, fica fácil identificar também, né, de repente, não é só quem é o responsável pela estrutura, pela aquela atividade que foi feita, que é o interessado, não é isso. Mas é uma maneira mais prática também de a gente começar a perceber que a identificação acaba sendo um pouco mais fácil quando você né, traz essa característica para necessidade de identificação. Olha só um exemplo aqui, ó. Então, para auxiliar nessa questão de identificação, aí o organograma e as descrições de cargos da organização na qual ocorre o desenvolvimento pode ser uma ferramenta importante. Então, 3 tipos de documentos aí que a gente pode visualizar. Então, isso é para cada projeto? Sim, é para cada projeto, no sentido prático da coisa, né? Esses são tipos de organograma. Tipo de organograma aí, ó. Que tem aí o hierárquico, né? Tem uma tabela de responsabilidades e descrição de papéis, que é uma questão mais difícil da gente encontrar. A gente vê mais aqui, né? Gestão, aqui, ó, o gerente de projetos, e aí vem a hierarquia, as responsabilidades também, né? Tem
matricial de responsabilidades, e aqui também tem uma outra descrição. Então, aqui você tem as pessoas, né, e quais são as suas tarefas, então, ou suas responsabilidades. Então, percebe que dependendo de como você inicia o teu projeto, né, essa necessidade de saber quem no organograma, por exemplo, é mais comum a gente observar esse tipo de apresentação aqui, né, no visual e tal. Tudo bem, não tem problema. Sendo que o organograma hierárquico aí são estruturas para indicar os papéis hierárquicos dentro da organização, onde os cargos mais altos estão no topo, né, logicamente, e a tabela é as partes interessadas são identificadas na primeira coluna, né, que nós temos a primeira coluna, e as demais podem ser pontuadas informações relevantes a cada membro da organização. E descrição de papéis é um documento onde, depois de identificadas as partes interessadas no projeto, pode ser descritos quais funções, as atribuições e as responsabilidades. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, na verdade, né, ele traz aí 3 tipos de documentos, né, que você consegue, ou, vamos dizer, você faz não, como é que se diz, uma sequenciazinha, né, para você chegar aqui na identificação, descrevendo, né, mas o mais comum que a gente percebe é representando dentro mesmo dos quadrinhos, né, e aí quais são os seus, extraindo desse tipo de, mantendo essa estrutura aqui, você monta um segundo, trazendo as suas responsabilidades, logicamente identificando quem são, né, as partes interessadas. O que mais que nós temos aqui? Prisma define que, oh, meu Deus, que o nível de influência das partes interessadas, Prisma define que o nível de influência das partes interessadas pode ter uma influência positiva ou negativa sobre o projeto. Enquanto alguns se esforçam para que o projeto se desenvolva com qualidade e a entrega ocorra como esperado pelo patrocinador, outros enxergam o fracasso como vitória, se beneficiando de alguma forma com alguns resultados. Ou seja, ignorar que existam as partes interessadas negativas pode trazer um risco ao sucesso, ao objetivo do projeto. Aí é que entra a famosa questão em administração ou administrar conflitos, tá? Então, não tem como, isso depende do outro, né? Então, além de identificar os conflitos, que são os causadores de possíveis falhas, né? Nesse processo também é importante definir esses conflitos, né, por interesse. Então, por exemplo, competir são as situações que são necessárias decisões rápidas para proteger a ti ou uma equipe. Pode falar. Oi, desculpa trabalhar de novo aí, mas vê se o Denis conseguiu de novo. Não. Caramba. Tá aparecendo, não. Peraí. Alex? Pode falar. Qual que é a página do livro hoje? Oi? Página do livro, unidade. Cara, tá picotando. Espera um pouquinho só. Fala aí agora. Posso falar? Pode. Qual a unidade que você está falando hoje? É a 4. Estamos na unidade 4 do livro. E na página 213, tá? Tá bom, muito obrigado. Nada, olha aqui, ó. 4.3, tá? Tá bom, Alex, muito obrigado. Nada. 4.3, partes interessadas. E aí, além dessa, a gente precisa também administrar conflitos, né? Porque competir, que aí a gente tem que classificar esses conflitos. Olha só como é que é um negócio complexo. Então, você precisa ainda ter uma definição, ou uma característica, ou uma, como é que se diz? Uma classificação, né? Para que você saiba como lidar. Por exemplo, competir. Então, são questões, situações
onde é necessária uma decisão rápida para que você proteja a si mesmo, né? Também ou a equipe. Evitar o comportamento do colaborador é de se esquivar das situações ou recuar-se a participar do desenvolvimento do projeto. Colaborar, quando duas partes que fazem parte da equipe do projeto têm opiniões divergentes, então, a respeito de um determinado assunto. Porém, ambos os critérios são importantes, é necessária uma solução integradora. Comprometimento, são soluções temporárias para a integração de um ou mais membros da equipe para alcançar o objetivo do projeto. Então, outra questão aqui, ó, que é atrás do nosso amigo Vargas, que todos os projetos, os conflitos pessoais podem gerar aspectos também que positivo, mudança comportamental, aumento de criatividade, melhora da comunicação, coesão do grupo e clarificar as metas a serem alcançadas. Negativo, aí ele aborda a questão do aumento da agressividade entre partes, competitividade não saudável, inibição de comunicação e desenvolver discussões de caráter pessoal. Ainda ele pode trazer outros conflitos interpessoais que pode vir de diversas partes do gerenciamento. Então, conflito de prioridade, quando o membro da equipe diverge de responsabilidades no desenvolvimento do cronograma, por exemplo. Conflito de procedimentos internos, que aí ocorre quando algum membro da equipe não cumpre um procedimento político ou administrativo da organização. Conflito técnico, que ocorre quando existe discordância de um ou mais aspecto técnico e de desempenho relacionado à segurança. Conflito de recurso humano, a divergência na escolha da equipe do projeto ou falta de recursos humanos. E também conflito orçamentário, que aí você tem a questão de valores, né, e que não atende à necessidade do desenvolvimento. E, por último, conflito pessoal. Ocorre quando problemas externos ao projeto interferem de alguma forma no desempenho profissional. Então, olha só, essa questão de partes interessadas, né, acaba trazendo, né, ou direcionando todo esse conteúdo que a gente está abordando aqui, ó, que até o Matheus perguntou agora, partes interessadas. Então, não é só identificar as partes interessadas no teu projeto, é também saber que você pode ou vai, né, o responsável pelo projeto, por exemplo, ou a própria equipe, né, tem que estar ciente desse tópico aqui, ó. Foi muito bem colocado. Cadê? Administração de conflitos entre as partes interessadas do projeto. Quer um exemplo prático, não necessariamente idêntico, tá? Mas prático. É o próprio grupo, né? Quando a gente cria um grupo para fazer um trabalho acadêmico. Errado ou tá certo? Administrar conflitos, né? Não é conflitos conflitante, no sentido de, olha, tá ruim aqui, não é só isso, né? Administrar o conflito, que eu acrescento aqui, é trazer isso para um lado positivo, um crescimento positivo, classificando, por exemplo, na competição, no comprometimento, na colaboração, e ainda assim, ó, ele traz outro apontamento na questão, né, negativo para o projeto, né, ou para a equipe, né, aumento de agressividade, enfim, são pontos que vão acontecer, e ainda também traz aqui, ó, uma classificação também de conflitos interpessoais, né, que além de pessoais, orçamentário, recursos humanos, técnicos, é comum, né, uma pessoa, por exemplo, você tem procedimento interno, você tem um membro da equipe que não vai cumprir algum procedimento, ele é contra, por exemplo, algum processo administrativo da empresa, né? Eu não aceito que eu tenho que levar uma advertência se eu bater o ponto, um exemplo, tá? Bater o ponto, ou assinar alguma coisa dentro do 5 minutos depois, mas isso são regras, procedimentos colocados pela instituição que você vai trabalhar ou para, enfim, e que infelizmente faz parte, que pode acontecer dentro da administração de conflitos, né? Então, são as partes interessadas. Então,
o que pode vir a ser, não vou falar que seja, né, 100%, mas a questão de comunicação, a gente tem aqui na sequência, olha só que interessante. Gestão da comunicação. Ele traz como é que se diz, um texto aqui, né? Depois do advento dos aplicativos para comunicação via smartphone, a maior oferta da internet pelas operadoras celulares, né? Logicamente, você tem uma oferta das operadoras por conta, né, do crescente número de aplicativos, né? Então, isso é normal. Então, as pessoas estão cada vez mais conectadas e, agora mais do que nunca, né? Provendo informações, seja para utilização pessoal, recreativa ou profissional. Então, imagine aí um projeto de maior complexidade, onde, consequentemente, com mais envolvidos, mais partes necessitam estar constantemente se comunicando. Então, a gente vai ver um pouquinho do gerenciamento da comunicação aqui, ó, pelo PMBOK, isso aqui acho que é importante também, com certeza. Inclui processos necessários para assegurar informações do projeto, sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada. Então, gerenciamento de comunicação são processos necessários para quê? Assegurar que as informações do projeto possam ser planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e também dispostas de maneira oportuna e apropriada. É bem abrangente o conceito, né? Mas ele consegue trazer de uma maneira bem sendo abrangente, mas consegue fechar, né, essa definição. Então, olha, para se prover o gerenciamento eficaz da comunicação entre as partes interessadas, que é o que a gente precisa entender, o gerente de projetos tem que planejar a comunicação. Deve-se procurar o meio apropriado para se prover a comunicação entre as partes, conhecer qual a necessidade da comunicação que o projeto exige, definir qual infraestrutura física disponibilizada para os membros da equipe, gerenciar a comunicação. São determinados aí como serão coletados, armazenados, distribuídos, acessados, enfim, o plano de comunicação. Controlar a comunicação. Deve-se, então, ter o controle do gerenciamento das informações, assegurando que a mensagem chegue ao destino correto no tempo necessário. Então, uma parte importante para viabilizar a comunicação é a definição dos métodos de compartilhamento. Então, ainda o autor Vargas traz aí, embora os métodos de distribuição, armazenamento e recuperação possam variar conforme o projeto, alguns pontos devem ser observados, né, em todos os planejamentos de comunicação. Por exemplo, quais pessoas necessitam ter acesso à informação? Quais as permissões de acesso de cada membro de equipe? Em que local as informações estão armazenadas? Qual o horário que será considerado para fazer o controle de versões dos documentos, no caso em que o projeto ocorre em locais de fuso horário diferente? E qual idioma será efetuada as comunicações? Então, aqui ele dá um exemplo, né, de fuso horário no próprio país, né, no São Paulo e Acre, né, por exemplo, tem fuso horário. Então, como que a gente vai fazer com que o pessoal lá do Acre, né, receba ou tenha uma comunicação às 8 horas da manhã? Se o São Paulo vai receber primeiro, por exemplo, né, um exemplo que seja depois, não sei quantas horas são aqui, 2 horas de acréscimo, né? Então, se é necessário ter um controle, quem consiga, de que forma esse problema pode ser resolvido? Para que não ocorram falhas ou, né, saiam fora dos parâmetros aí que a gente acabou de ler, de comunicação, dos critérios. Então, as tecnologias utilizadas no projeto, eu não sei se você, só fazer um parênteses aqui, deixa eu até mudar aqui a tela, trazer essa tela aqui. Esse negócio de comunicação está atrelado, logicamente, também você viu a questão do horário. Então, a gente, às vezes, nem imagina, né, esse tipo de problema, né? De fuso horário, ou de países, né? Estou falando do país, né? Mas o próprio GPS da gente, né? O GPS
o GPS que nós temos hoje aqui, ele é tão preciso, né? Mas saibam que, por exemplo, não sei se é só uma curiosidade para levá-los aí, o GPS, o relógio do GPS, ele é diferenciado, ele tem um ajuste, né? Constantemente ele tem um ajuste ali, porque ele está numa velocidade tão alta na órbita, que ele acaba sendo interferido pela teoria da relatividade, né? Não sei se alguém conhece aí. Então, é necessário ter um ajuste, porque senão ele ficaria fora de sincronização com o nosso horário. Então, o GPS tem essa... Eu esqueci o nome, tá? Tem um nome técnico, eu não sou da área, mas enfim, da astronomia, né, essas coisas, mas tem um ajuste interessante. Então, você imagina isso para uma comunicação. Então, como que eu vou manter, né, a comunicação se tem vários fatores? Então, olha só, a tecnologia utilizada nos projetos pode variar conforme o projeto, dependendo da necessidade, lógico, ou da disponibilidade da tecnologia, ou ainda mão de obra, né? Não só a tecnologia. Para isso, a gente tem aí a escolha aí por exemplo, de comunicação. Urgência de informação. Você pode classificar e prover, né, ou gerenciar isso. Classificando. Urgência da informação. É o tempo para uma mensagem ser transmitida, não permitindo um tempo que possa comprometer a comunicação. Disponibilidade tecnológica. Deve-se observar se a comunicação escolhida é compatível com todos os dispositivos da equipe do projeto. Também se a tecnologia estará disponível até o fim do ciclo do projeto. Usabilidade, aí, né, você tem pessoas que podem ter uma certa necessidade específica, tem que pensar nisso. Ambiente, que aí, em qual ambiente de sistema será provida a comunicação, né? Então, vou mandar no aplicativo e tal, aí, mas todos os sistemas operacionais para mobile tem esse dispositivo, tem esse aplicativo. Segurança, assegurar, né, que os dados não serão acessados por pessoas que não estão autorizadas ou que têm má intenção, né? Bom, outro exemplo. Uma empresa foi convidada para desenvolver um software para uma máquina que faz automação na separação de tomates. No entanto, como a equipe designada para o projeto está empenhada em outro desenvolvimento, o gerente de projetos tem a necessidade de prover a comunicação e controlar os documentos colaborativamente. Então, para isso, né, para essa demanda, foram utilizadas tecnologias para comunicação de equipe, aplicativos de smartphones, além das reuniões via teleconferências semanalmente. Os documentos gerados no projeto foram disponibilizados em servidores em nuvem, que permite a edição de documentos de forma colaborativa. Aqui a gente pode pegar o nosso caso, por exemplo, né? Aqui no Teams, né? A gente tem a possibilidade aqui de disponibilizar arquivos. Eu posso disponibilizar aqui, temporariamente, enfim, na nuvem, né? A gente vai usar da Microsoft. Então, não sei se o nome é OneDrive. Fica disponível no OneDrive aí alguns arquivos que eu posso disponibilizar aqui no nosso canal. Além disso, um chat também, né, disponível aqui, ó. Podemos criar aqui uma comunicação. Além, deixa eu só ver mais uma coisa que eu esqueci aqui. Cadê? Reuniões, teleconferências que a gente pode fazer, né, por aqui mesmo, enfim. Tornar isso acessível, né, fazendo o que? A gravação, né, a gravação. Cadê meu cursor? Volta aqui, rapaz. Bora, cursor. Cadê? Aqui. Marquinhos, tá assim. Que permite a gravação desse momento, ou enfim, de uma reunião, para que outras pessoas possam assistir em outros horários, ou então outro turno, né? Não precisa repetir aquela reunião, se for só informativa, né? Não uma discussão, por exemplo, que aí cada grupo pode ter um ponto de vista, isso é uma questão. Então, isso é um ponto. Aí, para o nosso amigo Roberto da Cantina,
o desenvolvimento foi dividido em 3 módulos. A gente viu lá, financeiro, administrativo e vendas no balcão e token, né? De autoatendimento. Deixa eu voltar aqui para o lobby e autorizar aqui. Tem 38, 39 pessoas. Né? Então, nós temos 3 módulos. Financeiro, né? Tem a parte administrativa, financeira, a venda no balcão e o token de atendimento. Então, várias pessoas estão envolvidas nesse projeto da cantina. Todas essas pessoas podem afetar positiva ou negativamente esse desenvolvimento. Então, olha só, ele sugeriu a gente fazer no começo dessa sessão aqui, né, no Excel, um quadro com a identificação das partes interessadas. Não sei se vocês lembram, né? Ele deu a sugestão lá, ele desenrola um pouco os conceitos, alguns critérios para que você possa chegar a esse ponto. E se existir algo que possa afetar, né, positivo ou negativo, o desenvolvimento de software, a gente vai ver aqui, ó. Então, por exemplo, afetar positivamente, afetar negativamente. Simples, né? Quadro simples, tá aí, ó. Não é muito extenso. Equipe de desenvolvimento. Positivamente, procurar soluções criativas para o desenvolvimento. O que pode prejudicar um projeto? É lógico que a falta de motivação. Né? Lembrando que, eu não vou comentar muito, mas não é muita a questão aqui, tá? Os fatores de motivação, aí é outro assunto. Mas, de qualquer forma, pode pesar. O senhor Roberto, que é o sponsor, que é o patrocinador, positivamente, incentivar os colaboradores para utilizar o software, disponibilizar mais recursos, lógico, né? O que pode ser negativo, deixa eu ver se tem uma, não. O que pode ser negativo da parte do senhor Roberto? Adiar ou desistir do projeto, né? Então, só que tem muito... é complicado, né? Eu associo muito a riscos, né? Essa questão de positivo e negativamente aqui, mas a gente está falando de partes interessadas. Então, vamos esquecer um pouco essa questão de risco, né? Lembra que a gente fez uma tabelinha de risco, prática, inclusive, também muito parecida com essa, mas era para inserir no projeto de vocês, né? Que aí vocês trariam aí quais são os riscos e quais são as soluções para esse risco, né? Mas aqui o que interessa é isso aqui, ó. Ele faltou um título aqui, ó. Partes interessadas, tá? Aí vem a família do senhor Roberto. Vamos ver aqui positivamente, ajudar os colaboradores da cantina na utilização das tecnologias. Por quê? Porque se a gente voltar na leitura, lá a família dele também está envolvida, né? Não é uma empresa familiar, vamos falar assim. E o que negativamente pode acontecer, ou que possa trazer a família dele? Não adesão para utilizar o sistema depois de implantado. Não é que vai acontecer isso, né? Aqui, se a gente parar para analisar, é criar um quadro identificando das partes interessadas algo que possa afetar positiva e negativamente, tá? Então, é necessário fazer isso. Os colaboradores das cantinas. Então, divulgar a novidade entre os colegas, facilitando a adesão. Não tem uma identificação, porque eles, na verdade, né, eles vão... Aqui não foi identificado. Alunos e clientes. Aí cabe a gente aí, né? Aqui, de repente, por exemplo, negativamente, né? Eu pensando como cliente. Vamos dizer. Ali. O que pode ser pesar negativo nesse ponto? É você propagar que não está funcionando, é você propagar, ou você, nos primeiros erros, ou nas primeiras dificuldades ali, você começar né, a fazer aí, a defamar, vamos falar assim, que aí você faz com que as pessoas não acessem aí esse tipo de sistema, por exemplo. E o que você pode trazer como algo positivo? Lógico que é a mesma situação dos colaboradores, divulgação, né? Trazendo uma facilidade aí, adesão, né? Então, a comunicação entre as partes interessadas de um projeto pode ser um fator determinante, tanto para o sucesso quanto para o fracasso de um projeto. Por isso, cada vez mais os gerentes de projetos utilizam as tecnologias disponíveis, de preferência gratuita, para poder garantir que não haverá falhas, atrasos decorrentes do erro de comunicação. Tá, então, como resolver aquela situação de fuso horário? Uma ferramenta aqui
online, por exemplo, né? Hoje tem várias aí. É lógico que tem uma outra questão, né? Não é só você atingir a pessoa no horário, ao vivo, mas sim no horário, né? Então tem que se pensar em alguns outros fatores. Então, uma coisa é você estar aqui, meio-dia vai inaugurar um projeto, mas em outro local vai demorar se chegar esse meio-dia, né? Mas tem que ser analisado. Qual que é o grau de interesse em abrir ao mesmo tempo, por aí vai. Bom, aí é o final aí da nossa sessão 4.3, e aí a gente veio finalmente, não querendo... Alessio, Oi, pode falar. as partes de stakeholders, Pode falar. as partes interessadas é os stakeholders também? Isso, stakeholders, né? Eu falei stake não sei o que lá, mas stakeholders. Por que stakeholders? Porque, por exemplo, a família do senhor Roberto, por exemplo, né? Sei lá, ou os alunos. Aqui a gente pode aumentar a lista aqui, você pode pegar até os concorrentes, né? Ou você pode pegar, por exemplo, alguma coisa ambiental, né? Será que isso vai afetar, vai prejudicar a questão ambiental, vai consumir mais energia? Um exemplo pequeno, mas que são pessoas que têm, de alguma forma, algum interesse nos projetos. É isso aí mesmo, falou bem. Eu até falei lá no começo, mas saiu errado a palavra aí, os stakeholders. Saiu de novo. Mas é isso aí, falou certinho, Matheus. Bem colocado. Mas perceba que não são só eles, tá? Isso que é importante. Aqui você tem um grupo maior, tá? Os stakes lá, eles têm uma particularidade, nós vimos em outra disciplina, se eu não me engano, ou no começo, acho que foi no começo dessa disciplina aqui. Ele aborda ali quem são os principais interessados, né? As partes interessadas, mas falando de outra questão. Aqui a parte interessada, nesse caso que a gente viu, inclui também, lógico, o próprio patrocinador, tá? E pode afetar a questão pública. Aqui a gente foca um pouco mais no software, né? No software, no projeto em si. Cadê aqui a planilha? A planilha em si, né? A equipe de desenvolvimento, né? Mas dá para ser um pouco mais genérico, sim, mas aí aborda os clientes, de certa forma, são os interessados, né? Mas só toma cuidado para não confundir um pouco, tá? Stakeholders tem uma questão voltada também para ONGs. Imagina uma indústria, vai entrar lá em Barueri, vai construir alguma coisa que vai poluir rios que estão ali próximo, ele quer usar aquela água que está ali, que é de graça para ele e tal, e depois polui aquela água. Então, quem são os stakeholders aí? Aí tem uma gama que pode afetar positivamente ou negativamente. Positivamente, pô, legal, vai trazer dinheiro, vai trazer emprego. Então, vai do sindicato, um exemplo, tá? Eu não estou dizendo que seja dessa maneira, mas estou dando um exemplo bem grotesco, né? No sentido de... então, o sindicato tem interesse. Pô, o sindicato aqui de metalúrgicos, não sei o que lá, vamos ajudar essa empresa, né? Então, estamos do seu lado. Aí vem o pessoal da questão ambiental. Não, você não vai. Mais uma empresa para a gente estar tentando tirar outra que está aqui poluindo, você não vai conseguir entrar aqui e não sei o que lá, porque aqui o imposto é menor. Então, você tem stakeholders, um exemplo que eu estou dando aí, que possam ter partes interessadas, pode ser os stakeholders, né? Aí você está rotulando um grupo de pessoas, né? Mas aqui não foi citado, tá? Eu estou dizendo que é muito mais específico, mas bem lembrado aí que você trouxe. Mas vamos lá. Vamos para o último, então. Última sessão 4.4, que traz o encerramento. Então, vamos direto para o assunto, né? Ele vai no projeto e tal. A gente vai ver como que encerra esse projeto da cantina aqui também. Mas vamos direto para o não pode faltar, tá?
que é natural que ao final do projeto você tem aí algumas situações, né, onde é necessário fazer uma avaliação, né, isso que ele está colocando aqui, no modo geral, uma avaliação em todos os aspectos, né, no comprometimento da qualidade do projeto, do produto, os prazos, se ocorrer dentro do estipulado, por aí vai. E também deve ser gerenciada para que nada venha atrapalhar a entrega final, por fim, né? Então, por isso que é necessária essa revisão, essa reavaliação. É como você... vamos pegar algo mais simples, vai? Vamos pegar uma coisa simples para a gente entender, deixando de lado um pouco o sistema. Vamos pegar algo manual, sei lá, que você faça... imagina aí, você contratou uma equipe para fazer uma pintura de uma casa, né? Então foi identificado que precisa fazer o lixamento das paredes. Vamos supor que sejam, sei lá, 8 paredes, né? 2 quartos, por exemplo. Aí, o tanto que se vai se gastar de material, de carga horária da pessoa e tal. E você precisa daquele ambiente porque você vai ter um evento, por exemplo, né? Você tem 15 dias, foi estipulado. Então, chegando próximo do encerramento, como é que, no caso, quem está desenvolvendo o projeto vai ter garantia que tem que entregar aquele dia. E a gente viu alguns programas, a gente sabe que o programa de televisão tem as suas facilidades aí, mas o cara entrega um carro, né, que foi reformado dentro do prazo, ou então um imóvel, tem programas que traz aí, que foram reformados em prazos recordes, no sentido de um mês, e faz uma coisa... Então, é esse planejamento, mas a qualidade tem que se manter, né? Esse planejamento para o final, ele é um dos mais estressantes, né? Para quem já fez gestão de projetos, aí sabe que isso aqui é uma etapa desgastante. Então, olha só, ao efetuar a gestão ou planejamento da gestão de encerramento, o gerente de projetos visa utilizar técnicas e procedimentos que vão garantir que o fim do ciclo seja fechado, né, com chave de ouro. Isso significa que algumas atividades ainda precisam ser desenvolvidas para esse fim. Então, está funcionando o sistema, é só instalar. Não é bem assim, né? Pensando no sistema. Então, olha só, segundo o PMBOK, encerrar um projeto significa que todas as atividades de todos os grupos de processos foram desenvolvidas, finalizadas, ou ainda alguma falha, né, determinou o encerramento do projeto. Então, todos os processos, toda aquela estrutura analítica que vocês desenvolveram, que são aquelas atividades, foram finalizadas, e também identificar se teve alguma falha, né, que determinou o encerramento do projeto também. A grande vantagem dessa fase do processo de desenvolvimento é o encerramento formal do projeto. Então, a liberação dos recursos para outros projetos e as lições aprendidas também possam ser empregadas em outros projetos. A gente viu isso, inclusive, na qualidade do projeto, né, que aí influencia ou tem ali, a gente tem a maturidade, enfim, você tem algumas coisas determinantes referente a lições aprendidas para utilizar em outros projetos. O encerramento é dividido em algumas etapas. E a gente tem essa representação aqui num diagrama de fluxo, que é a fase de encerramento do projeto. Então, vê aqui, ó. Então, ele tem uma numeração aqui, né? Vamos chamar assim, onde você tem o desenvolvimento do planejamento do projeto, planejamento, o gerenciamento, vai para a fase de encerramento, ou a fase, e aí você pode ocorrer uma transição que pode trazer aí a finalização, ou o produto final, o serviço, enfim, entregue para o cliente. Ainda na fase da validação do escopo, né, as entregas que foram aceitas, né, ela vai, ao longo do decorrer do desenvolvimento, trazer essa questão para a entrega,
E também, né, há a questão de atualizações aí referentes aos processos organizacionais. Contribui aí, vamos ver um pouquinho mais à frente aqui, ó. Essa fase de encerramento vai trazer aí ao gerente observar todos os processos, como ele falou aí, se foram realmente concluídos. Para isso, o autor aqui, Borges, traz que muitas vezes o encerramento do projeto não se tem o devido empenho que a atividade requer. É óbvio, né? É normal. Tem vários fatores. Porque, olha só, conflitos, desgastes, né? A alocação de recursos ao final de um projeto, quando a demanda das atividades e entregas diminui, aí você tem o quê? A distribuição de novos projetos para os desenvolvedores. Então, eles acabam aí tendo excesso, isso também é muito claro, muito comum acontecer, e para quem trabalha ou já trabalhou nessa área sabe que você acaba tendo aí, em algum momento, né, um pico de trabalho sobrecarregado, né? Faz parte. Porque é óbvio que você vai reduzindo o teu empenho ao horário, né, de carga horária no final do projeto. Mas a alocação de recursos, né, contribui muitas vezes para que o encerramento não seja da forma devida, né? Os conflitos. Aí são interpessoais que a gente viu lá atrás, né, que, sei lá, pode trazer, né, a queda do desempenho do colaborador do projeto, caso ocorra. Mas eu acho que o desgaste é um ponto maior, porque projetos de longa duração geram um desgaste emocional entre os membros da equipe, fazendo com que o objetivo principal possa ser afetado negativamente. Mas também é muito relativo, né? Eu acredito que se a gente pegar aqui, a alocação de recursos é um fator um pouco mais agravante. Acho que o desgaste da equipe é natural, do time, né? A gente chama de time. O desgaste do time é muito comum, mas dá para você tratar isso de algumas formas diferenciadas aí. Enfim, a gente, para quem desenvolve, talvez saiba um pouquinho que tem uma compensação boa aí no final, não só financeiro, né? Não estou falando financeiro, mas reconhecimentos e por aí vai. Bom, ainda assim, dependente do ciclo, né, de vida do projeto, não importa aí qual atividade, né, mas ela tem que ser bem executada, logicamente, para não trazer nenhum prejuízo. Borges, outro autor, define que em projetos de desenvolvimento de software, quando um processo de encerramento é mal executado, ele pode causar aí danos ao projeto, à organização, né, no sentido de tempo, enfim, de recursos que vai despender, e o prejuízo também para uma organização aí referente a projetos futuros. Na questão de documentação, né, nessa fase, sendo que em todas as fases a gente viu o grau de importância dos documentos, mas garantido que, né, que você tenha uma assertividade nesses processos do desenvolvimento, e o autor aí traz aí que para se efetuar o encerramento do projeto são necessários 2 tipos de documentos. O encerramento administrativo, né, que são, bom, tem outros nomes aí, mas enfim, encerramento administrativo compreende os documentos que efetuam o encerramento formal do projeto de desenvolvimento de software. Também são definidas nessa fase a aceitação e a aprovação do produto ou serviço entregue final. Então, ele tem que conter sumário, descrição, avaliação, listagem de mudança e informações. Tá? Então, esse é um encerramento administrativo. Então, percebe que ele é um pouco mais específico, detalhado. Há o encerramento de contratos, que consiste no fechamento de contratos estabelecidos no início do projeto, então é de caráter judicial, vamos falar assim, né? Também administrativo, mas judicial, e tem a garantia entre as partes, né?
de que os acordos foram realmente cumpridos, ou seja, os profissionais da área jurídica aí vão fazer a verificação e cumprimento dos contratos. Pode acontecer, sim, né? Hoje em dia a gente tem facilidade, às vezes, de acesso a essa questão. Caso não tenha sido feito, você vai para os trâmites judiciais aí para requerer, né, os devidos ressarcimentos. Há ainda dentro do documento aí de encerramento de contratos, a vistoria, que é quando você encerra o contrato de desenvolvimento, o patrocinador averigua se todas as entregas foram acordadas e foram cumpridas dentro do prazo e qualidade esperada. Então, chamado aí de checklist, né? Independente da questão jurídica. E a questão também de auditoria, que é um projeto onde você tem entregas, por exemplo, de longa duração, é necessário promover uma auditoria para assegurar que todos os acordos foram cumpridos. Então, você tem aí, inclusive por ambas as partes, contratante e contratado. Então, você tem uma quantidade maior, né, de documentos aí, que vão ser necessários aí para que você encerre esses contratos. Então, ele vai exigir um pouco mais. Agora, olha aí, dicas, né? Não confunda aí encerramento do projeto com o fim do ciclo de vida do produto. Então, é o caso típico aí que ele traz da Kombi, né? Aquele carro que teve seu primeiro modelo montado em 1957 aqui no Brasil. Tiveram diversos projetos envolvidos ao longo do ciclo de vida do projeto Kombi. E finalmente, em 2015, deu-se por encerrado o ciclo de vida. E a sua versão final possui os modelos acessórios com airbag e ar freio ABS. Porém, foi conservado o visual retrô. Bom, aí a gente vem aqui, ó, outra modalidade, de acordo com Mendes, de encerramento de contrato e de projetos, ocorre quando existe um desacordo entre partes, né? Então, também pode acontecer, isso é importante a gente lembrar, não é? Não só quando termina tudo bonitinho, né, entre aspas, né? Mas também pode ter um desacordo entre as partes, quebrando o contrato, né? Podendo ser, por exemplo, atraso na entrega, mudança orçamentária e os riscos não previstos, e os previstos, né? Teria que ser previsto, e logicamente outras causas aí que a gente pode perceber que hoje em dia, né, infelizmente, por conta da pandemia, etc., a gente está vendo bastante coisa nessa linha, né? E a gente vê, por exemplo, que em causas contratuais, né, em cláusulas, a gente ouve falar, né? Esse tipo de previsão não ocorria, né? Previsão no sentido de riscos, né? Como é que você vai imaginar que uma pandemia pode afetar tanto assim, né? Enfim, não é que a gente não tenha essa visão, mas o que eu estou querendo dizer é que pode ocorrer por conta de uma coisa não prevista, uma causa, né? Um encerramento de contrato, né? E de alguma forma é uma previsão, mas não um motivo específico, mas a previsão. E se não houver mais financiador, né, ou patrocinador, por conta, por exemplo, a gente tinha visto isso daí, até como atividade prática, a gente vê nos riscos, que se o sponsor lá, ele falecer, tem seguro, o seguro vai cobrir, a família vai continuar com o projeto, o que vai ser feito, então, se ele não vai ter como ele pagar, o que acontece? Então, que é uma possibilidade de ficar sem recurso, independente da causa, né? Então, eu diria, o principal motivo seria, caso falte recursos, né? Sejam impedidos, né, de ser financiado um projeto no meio do caminho. Então, quais são os riscos e quais são as tomadas de decisão caso ocorra? Porque eu estou pagando, por exemplo, 15 desenvolvedores, porque eu peguei um projeto, eu sou o gestor, por exemplo, o gerente do projeto, sei lá, o dono da empresa, eu tenho 15 pessoas para eu pagar. Eles estão trabalhando, né, por horas, enfim, como é que faz? E aí um risco de quebra pode ocorrer contratual no meio, sei lá, num período qualquer, independente, né, tirando a modalidade de encerramento normal, né? Então, isso é importante.
Bom, aí finalizando, tem a realocação de pessoas, embora tenha diversas atividades que necessitam ser desenvolvidas na fase de encerramento. A fase final, ou ao final das atividades de teste, por exemplo, alguns recursos utilizados ao longo do projeto, aí em certo momento acabam ficando ociosos, normal, né? A gente sabe que naquela estrutura analítica, você sabe quem faz o quê. Você fala, pô, esse cara vai fazer isso nesse período, e o restante do período, né? E aí, então, aí isso traz com que você tenha, por exemplo, você pode alocar o desenvolvedor ou colaborador, que seja aí o funcionário, em outro projeto ao mesmo tempo, inclusive, né? A hora que terminar aquela fase ali, você já encaixa. Então, olha a complexidade também do gestor. Dessas 15 pessoas, full time, né, durante um projeto, eles vão ficar trabalhando, porque, por exemplo, 5 pessoas. As outras 10 eu vou ter que distribuir a outros projetos. Mas eu preciso saber quais as etapas do projeto, então cada pessoa vai ter o seu cronograma de projeto. Olha aí. Isso não é comum, né? Para que o gestor saiba que ele tem capacidade de pegar aquele projeto naquele período e cumprir, né? Por exemplo, aí a demanda que foi determinada para ele. Então, por isso que essa parte de realocação, ao final, o encerramento de um projeto, é chamada atenção, por exemplo, ao PMBOK, que define que, para se efetuar a desmobilização, né, tirar essa realocação de pessoas de recursos em projetos, deve-se estar atento às necessidades de realocação. Então, é outro projeto, está precisando? Então, precisa também ficar atento sobre isso, pois existem casos em que o deslocamento de um profissional que compõe a equipe pode ter que realizar a transferência de conhecimento em outro projeto, já que ao se aproximar do encerramento, todos os conhecimentos produzidos já devem estar devidamente documentados. Tudo bem, vamos deixar um pouco essa questão só de conhecimento, mas também da alocação física, né? Mas, esse projeto agora é em C Sharp, eu não entendo, só sei fazer Java. Então, tem toda uma questão também aí voltada, né, para um projeto. Então, ao se planejar o deslocamento de um recurso para o outro projeto, deve-se ter consciência que não podem correr riscos inerentes à falta de pessoal e gerar riscos ao desenvolvimento. Então, o erro nessa decisão pode gerar atrasos, descontentamentos, aumentar os custos do projeto. Por esse motivo, o gerente de projetos deve estar atento ao ritmo e à carga de trabalho dos membros. Acabei de dar um exemplo aqui, né? Para que você possa tomar a decisão certa aí. Segundo, ao alocar um integrante na equipe, foi necessário integrá-lo, treiná-lo e definir as suas responsabilidades durante o projeto. Então, tá aqui, ó, uma integração de pessoas. A gente falou um pouco sobre isso, acho que na aula retrasada. Era sobre essa questão de conhecimento, não lembro se foi, acho que da qualidade. A qualidade também da pessoa, por exemplo, quando é chegada a hora de liberar o colaborador para que ele desempenhe outra função, e o novo projeto foi necessário integrá-lo novamente em alguns projetos específicos, capacitá-lo para novos desafios. Isso é escrita, né? A gente sabe que essa aqui é uma questão, a prática pode acontecer bastante, isso é comum também, lógico, mas percebam que cabe muito ao gerenciamento do gestor referente a esse encerramento do projeto. Então, percebam que são transições, né, entre projetos que a equipe, pode ser que não seja a mesma equipe, logicamente, não necessariamente, não precisa ser a mesma equipe. Na verdade, você tem uma equipe só tratando vários projetos. Se a gente parar para pensar, você pode ter um projeto com diferentes colaboradores, mas num todo, os colaboradores são uma equipe só. Outro ponto também a se pensar, mas aí isso é fundamental. Então, dentro desse contexto, ter um network, ou seja, rede de contatos com outros gerentes de projetos, pode ser um facilitador nesse momento, por caso, né, a pessoa não tenha uma experiência, mas enfim, para que você possa aí trabalhar a questão
de transferência de recursos humanos, tá? Bom, vamos ver aqui como é que fica outro ponto. O importante é a prestação de contas. Então, após desenvolver essa atividade, né, é necessário prestar contas ao patrocinador do projeto, a fim de se desmontar o cumprimento, né, de se demonstrar o cumprimento do cronograma, enfim, é você trazer ali, né, no tete-a-tete que tudo realmente ocorreu de acordo com o que foi financiado ali, com o que foi proposto, né, não propõe, o patrocinador propõe, fica sabendo, assina um documento e vai ter que pagar outro valor, né? Se for a maior, né? Mas se for menor, eu acho que pode acontecer, mas enfim. E aí, esse contexto, né, na verdade, traz o que? Segundo Vargas, que a prestação de contas dos resultados planejados é um importante fechamento de uma etapa. Controla aí prazos, recursos e ainda informações quanto aos processos de mudanças, né, que a gente viu um exemplo aí, que vocês fizeram até uma atividade sobre um relatório de mudanças, né? Então, informações dessa natureza técnica, por exemplo, problemas de programação, pode ocorrer. Mas você vai avisar, né? Você não vai embutindo preço ali e depois jogar a conta. Não é assim que é feito. A gente só está dizendo que pode ser fatores de informações técnicas que possam ter colaborado. Por isso que é legal a gente prestar contas, né? Por exemplo, falha no servidor, hardware, performance do sistema são irrelevantes ao patrocinador, sendo 2 motivos necessários para a prestação de contas. Levantamento das expectativas. Então, é possível diagnosticar por meio de reuniões, lógico, entrevistas, se os objetivos foram atendidos. Cumprimento dos objetivos. Então, né, é muito relativo, está relacionado ao tópico um ao outro aqui, né? Um justifica aqui. Pode-se mensurar o grau de precisão que o desenvolvimento atingiu, né, ao objetivo do projeto. Então, o levantamento dos 2 quesitos pode fornecer ao gerente de projetos dados quantitativos e qualitativos, para que você tenha a prestação de contas aí bem justa a apresentar, ou encerrar, né? A prestação de contas aí ocorre quando o cumprimento do cronograma está completo. No entanto, nada impede de a prestação de contas ocorrer no final de cada entrega. É isso que eu sugeri aqui para ele. Sabia que ele ia falar, mas né, ia chegar um momento que não dá para você imaginar nenhum caso, né, que você não faça por etapas, né? Ou que seja, no caso aqui, sistemas por pacote, ou construção de casa. A gente sabe que tem etapas ali, né? Você não vai jogar 50 mil reais, um exemplo, na mão de uma pessoa para construir tal coisa, sendo que tem etapas, né? Então, lembra que a gente fez lá as atividades, ou seja, a estrutura analítica, que você compõe, inclusive, os custos de cada etapa daquela ali, né? Uma previsão, enfim. E aí, segundo Vargas, ainda tem algumas formas para efetuar a prestação de contas ao patrocinador do projeto. Reunião expositiva, relatório, workshop, enfim. E lições aprendidas, que eu acho que é o último tópico, isso mesmo. Que após todo o processo, né, do desenvolvimento, você terminar, você ainda tem que gerar um histórico contendo lições aprendidas. Não acaba, né? Lembra que não tem fim, né? Enfim. Você deve estar se perguntando, o fim ainda não é o fim. De fato, né? Aí toca de novo no assunto. Isso é importante, né? A gente ter essa consciência de que, de fato, ainda não é o fim dos trabalhos. Se deixar de documentar todos os acontecimentos, o gerente do projeto vai estar jogando fora um valioso aliado em desenvolvimentos futuros. O PMBOK define, ao se efetuar o histórico de lições aprendidas, que é possível compreender o plano relacionado aos gerenciamentos ocorridos anteriormente e a sua respectiva eficácia, podendo ser utilizado em todo o projeto ou parcialmente. Então, o quadro aqui traz uma vantagem de se desenvolver um banco de dados com registro de lições aprendidas. Por exemplo, aspectos e vantagens, partes interessadas. Documentar a melhor prática adotada com o tratamento das questões resolvidas com as partes interessadas. Fornecer boas práticas
Embora as pessoas dos projetos sejam únicos, as atitudes podem servir como parâmetro. Isso aqui é uma tabela de vantagem, né? Quando você tem a documentação das lições aprendidas. Então, comunicação. Documentar as lições aprendidas na comunicação, né? Enfim, o que você fez ali, os resultados para fornecer orientação. Então, isso é fundamental, né? Você não pode ficar na memória, né? Tem que estar documentado também o que foi feito. Melhoria de processo, né? Documentar as causas dos problemas encontrados e as ações corretivas, para que você tenha boas práticas em outros projetos. Aquisições, criar um banco de dados com os melhores parceiros comerciais, que pode economizar tempo de busca de produtos ou serviços em outros projetos. Então, um detalhe pequeno, né? Tem mais aspectos aí, mas alguns aspectos com algumas vantagens, para a gente perceber que faz diferença. Na documentação de lições aprendidas, aí proporciona ao gerente a possibilidade de agregar qualidade de desenvolvimento em futuros projetos, ou projetos futuros, ou ainda em projetos paralelos, olha aí. As Olimpíadas é um grande exemplo também, né? Mas eu não vou entrar no mérito, tá? Mas eu acho que Olimpíadas, enfim, algumas coisas que realmente são grandes, né? Uma magnitude aí no seu projeto, enfim, né? Como fazer com que sempre, né, dê certo. Se a gente lembrar de algumas aí na Olimpíadas, na abertura, tem toda aquela preparação e tal, mas eu estou entrando no mérito só de projeto, tá? Não quero falar mais de outro assunto, só sobre projeto. Então, o projeto para a Olimpíadas, ela funciona bem, né? Tanto que agora a próxima pode ser cancelada, porque tem um cronograma, enfim, tem todo um envolvimento ali, então não dá para achar que, a não ser que você considere as Olimpíadas como era a princípio, né? No começo, né? Aí tem um outro fator, aí realmente dá para fazer, mas tem outros fatores que são mais específicos, não dá para atender por conta do cronograma. Não dá para esperar passar a situação atual para depois começar a fazer a Olimpíada. Deixa eu só ligar aqui a bateria. Rapidinho. Você vai achar a tomada aqui. Prontinho. Então, vamos ver o que ele traz. Aqui é um resuminho. Não, vamos fazer então o que nós viemos fazendo aí. Tá, então aí, ó, a gente encerra esse material riquíssimo, né? Muito bom esse material. Aí o Somerville, Vargas, o Prisma. Não conhecia aqui o Marcos, o Rezende, sim. O Vargas eu já falei. E tem o Torres também, o Luiz Fernando Torres, que ele é mais contemporâneo, né? O Vargas, o Somerville já são um pouco mais... O Rezende também é mais antigo, né? E o próprio PMBOK como guia, não tem jeito, é um guia bem... Não tem como não usá-lo, né? E ele pegou as páginas 180 a 287, só para falar especificamente do que ele falou aqui, né? Alguns de gestão de projetos de software, né? E aí nós temos também aqui o Mendes está na segunda edição, que é mais contemporâneo. O Borges, né? Eu já falei aqui que é muito interessante. Tem um aqui que eu... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, abordagem geral da definição do escopo. Isso aqui eu não conhecia. Chegamos ao fim. Aí, então, o que nós temos aí, então, vamos lá, no sumário. Vamos um pouquinho. Então, unidade 3.
mapeamento de riscos, custos, mudanças e implantação. Então, aqui nós temos vamos focar um pouco agora aqui nas questões voltadas para esses tópicos, e também da unidade 4, que aí ele vai trazer controle e encerramento do projeto. Aqui é a gestão da execução, e aqui você tem a qualidade, melhorias, partes interessadas e o próprio encerramento, como a gente acabou de ver aqui. E aí a gente vai deixa eu ver, cadê? Gestão de projeto de software, né? 4.3 e 4.4, com as suas perguntas, né? Com os seus propósitos. Então, vamos fazer o seguinte, agora são, deixa eu ver se está certo aqui o relógio. Correto, está batendo aí. O mesmo horário do seu computador com o meu aqui. Tá certinho, né? Não, às vezes eu olho aqui com o celular, né? Porque eu estava pensando assim, a gente faz uma pausa aí de 5 minutos, mais ou menos, para poder entrar lá no projeto integrado. E aí no projeto eu dou continuidade nessa disciplina aqui, e no final a gente faz umas abordagens sobre o projeto integrado. Pode ser que a gente fica lá até as 9h25, 9h30 no projeto. Tudo bem. Pode ser, então? Outro link, né, Alex, no caso? Isso, a gente vai para o link lá do